皆さん、こんにちは。eBailey の先生、タリタです。今日は第19課の文法を勉強していきましょう。Hoje estudaremos as partes gramaticais da lição 19. はじめの文法です。Primeira parte gramatical. O, go, 名詞 de substantivo. Prefixo honorífico. Esse prefixo honorífico significa embelezamento de substantivos, para os substantivos ficarem mais formais e, claro, as frases com esses substantivos ficam mais formais. Temos o quando o kanji tem a leitura kunyomi, origem japonesa, e temos go quando o kanji tem a leitura onyomi, origem chinesa. Rei wo mimashou. Namae de nome. Se eu quero saber o nome de outra pessoa, perguntando o nome, eu posso ser um pouco mais formal, perguntando: o namae wa nan desu ka? Temos ocha. A mesma forma, o genki desu ka? Se eu quero perguntar o estado, se a pessoa está bem, com um pouco mais de formalidade, eu posso perguntar: o genki desu ka? O mizu. Temos algumas palavras com go. Shujin, go shujin. Shujin é de marido, sempre marido das outras pessoas. Quando eu vou me referir ao meu marido, a palavra muda, é diferente. Go shujin para das outras pessoas. Go ryoshin, ryoshin, os pais. Se eu quero falar, eu posso formar a frase assim: Go ryoshin wa o genki desu ka? O genki e o ryoshin estão com esse prefixo, então a frase fica super formal. Jusho de endereço. Eu posso estar perguntando endereço de uma outra pessoa, eu poderia usar go jusho para ficar com mais formalidade. Essa regra é geral para os substantivos, mas tem algumas exceções, então tem que tomar cuidado. Da mesma forma que temos essa parte de formalidade para meshi de substantivo, temos para verbos. Nós usamos, nesses casos, o kenjō-go, que significa, quando referimos a nós mesmos, nós colocando em uma posição humilde ou inferior em relação ao outro. A gente coloca numa posição humilde ou inferior na questão de hierarquia de cargos ou questão de idade também. Quando é kenjō-go, o verbo ele muda totalmente. Nós estamos acostumados com a conjugação de verbos na forma polida, padrão, flexão, masu. Então, esse kenjō-go é acima do formal masu, que já estamos acostumados. Usamos shimasu, o verbo muda para itashimasu. Mimasu, de ver, haiken shimasu. Imasu, moshimasu. Imasu, de estar, né, de existência dos seres vivos. Orimasu, tabemasu, nomimasu, itadakimasu. Ikimasu, kimasu, mairimasu. Então, a estrutura da frase é mesma. O que a gente vai mudar são os verbos. Então, eu posso fazer, em vez de eu falar Talita to iimasu, eu posso estar falando no kenjō-go Talita to moshimasu. Se eu quero falar que sushi wo tabemashita, eu posso falar sushi wo itadakimashita. Então, a frase fica super formal e a gente está se colocando numa posição humilde e inferior. 次の文法です。Próxima parte gramatical. 動詞 mais ように言うde dizer. Eu posso colocar esse verbo final 言う na forma coloquial, eu posso colocar na formal também. Vai significar dizer para alguém a fazer algo. A estrutura da frase vai ser sempre o verbo no formato de shoke e temos no formato da negação
ないけmaisように言います。Se for しますno formato dicionário, するように言う、するように言います。Na negação, しません、しないように言う、formal, しないように言います。Na flexão forma, ない。例文を見ましょう。生徒は、desculpa. 先生は生徒にもっと勉強するように言いました。Aqui, eu estou dizendo, o verbo de estudar está no 勉強するように言いました。Eu posso colocar esse último, dizer o iu, no passado também. Então, eu estaria falando sensei de professor, seto de aluno, moto de mais, 勉強するように言いました。Eu disse para o aluno estudar mais. Eu não, né? O professor diz para o aluno estudar mais. 2番です。明日、学校に来るように言います。Quando não tem nenhum pronome, a gente sempre entende em Nihongo como eu. Então, quem está dizendo, quem diz ou vai dizer, sou eu. Então, eu falo, eu diz para vir para a escola amanhã. 3番です。私は子供に遅刻しないように言いました。遅刻しますé de atrasar. Então, 遅刻しないé não se atrasar. Então, eu diz para a criança não se atrasar. Então, tudo que eu quero dizer para alguém, eu uso esse yo ni iimasu. 次です。Mesma coisa. 動詞ようにする. Tentar ou procurar fazer algo. Quando eu procuro fazer algo, eu posso flexionar esse yo ni suru como yo ni shite imasu. Com esse imasu, significa que eu sempre costumo fazer, ou sempre procuro fazer, tento fazer. Mostra essa frequência, né, de tentativas. Yo ni shite imasu. Esse shite imasu é mesmo significado do itsumo, que é sempre. Aqui também, o verbo fica no formato dicionário. Tabemasu. Taberu you ni suru. Eu posso deixar a frase inteira formal. Taberu you ni shimasu. E temos forma nai, tabemasen, na forma masen. E usamos com essa expressão nai. Sempre, tanto da primeira parte gramatical do you ni, iu, yo ni suru, o que estamos vendo agora, sempre os verbos vão ficar na forma curta. Tabemasen, tabenai yo ni suru. Quero deixar a estrutura um pouco mais formal. Tabenai yo ni shimasu. 例文を見ましょう。家では日本語を話すようにしています。Eu estou falando que dentro de casa, em casa, eu procuro falar em japonês. Aqui, como eu usei shite imasu, então eu procuro sempre falar japonês em casa. Eu posso estar usando esse itsumo, porque shite imasu mostra o sempre, uma rotina. 2番です。授業を休まないようにしています。授業de aula, 休まないde não faltar, nesse caso. Então, eu costumo, eu tento, eu procuro não faltar às aulas. 時間を守るようにしてください。時間を守る, esse 守る não vai ser de proteger, mas no sentido de seguir com as regras. Nesse caso, seguir com o horário. Então, ser pontual. Então, 時間を守るようにしてください. Aqui, o final, o verbo está flexionado em してください para estar pedindo. Eu estou pedindo, por favor, seja pontual. Por favor, segue os horários corretos. 次の文法です。ようになる. Aqui também vamos usar o yo ni, só que agora com naru, de tornar, narimas, que vai significar passar a, começar a. Aqui a estrutura é a mesma também. Formato dicionário,
mais ようになる。辞書形mais ようになります。Se quiser deixar a frase, a estrutura da frase formal. Eu posso usar, além do formato dicionário, 可能形mais ようになる. Esse 可能形é o formato potencial quando eu consigo fazer algo. Então, quando nós estudamos, né, na livro 1, おことができます。Então, 書くことができます。話すことができます。読むことができます。É o mesmo sentido, só que de uma outra forma, né? Uma outra forma de estrutura que estamos usando para falar a mesma coisa. 可能形 formato potencial. 例文を見ましょう。毎晩子供は勉強するようになりました。Só ressaltando, todas essas partes gramaticais que tem ようにe o ようにするé o que estamos vendo agora. ようになる. Os últimos verbos eu posso estar passando para o tempo passado, que não tem problema. Aqui no 例文 temos 毎晩子供は勉強するようになりました。A criança começou ou passou a estudar todas as noites. 2番、漢字が書けるようになりました。書ける, mesma coisa aqui, 書くことができます。Então, a pessoa está falando, começou a conseguir escrever o kanji. E temos, 日本語が話せるようになりたいです。Esse たい de quando eu quero. 話せる, mesma coisa aqui, 話すことができます。Então, 日本語が話せるようになりたいです。Eu estou dizendo, quero poder falar. Quero poder conseguir falar o japonês. Nesse sentido, ようになります。これで第19課の文法は終わりです。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。